Vimos que existem 4 tipos de velocidades. Vamos estudar a primeira delas, que é a velocidade média. A velocidade média de um corpo é definida como a taxa média de variação da posição com o tempo. Ou seja, a velocidade média é a variação da posição, ou seja, o deslocamento, dividido pelo intervalo de tempo gasto. Então, quando eu escrevo aqui ΔT, eu estou me referindo ao intervalo de tempo gasto. Observe que a velocidade média é definida a partir do deslocamento, portanto, o caminho percorrido não importa. Uma consequência disso é que se o deslocamento vale zero, então a velocidade média também vale zero. Ou seja, um objeto pode ter partido de um ponto A, percorrido um caminho imenso e voltado para o ponto A. Como a posição inicial e final dele vão ser ambos no ponto A, o deslocamento dele vai ser zero. E mesmo ele tendo percorrido um caminho imenso, a velocidade média dele vai ser zero, já que o deslocamento é zero e o tempo, nesse caso, não vai fazer diferença, porque eu vou dividir zero por qualquer valor, mesmo que seja um valor muito grande. Então, a unidade padrão de velocidade média é o metro por segundo, como a gente já viu, mas pode aparecer outras unidades. Então, a unidade de medida de velocidade no sistema internacional é o metro por segundo, mas é muito comum a gente medir velocidades em quilômetros por hora. Então, a gente precisa saber fazer a conversão de um para o outro. Observe então que 1 km por hora eu posso representar assim, 1 km por hora. Que eu posso ainda escrever como sendo 1 vezes 1 km dividido por 1 hora. 1 km corresponde a 1000 metros. 1 hora corresponde a 3.600 segundos. Então, 1 km por hora é a mesma coisa que 1 vezes 1000 metros dividido por 3.600 segundos. Dividindo em cima e embaixo por 1000, aqui vira 1 e aqui vira 3,6. Ou seja, 1 km por hora corresponde a 1 sobre 3,6 metros por segundo. Então a gente pode ter a seguinte convenção. Para transformar de quilômetros por hora para metros por segundo, basta você dividir por 3,6. Quilômetros por hora para metros por segundo, divida por 3,6. De metros por segundo para quilômetros por hora, é só fazer o caminho inverso. Multiplique por 3,6. Agora, eu gosto de pensar assim, 10 metros por segundo corresponde a 36 km por hora. Então, observa que para passar de metros por segundo para quilômetros por hora, eu multiplico por 3,6. Para passar de quilômetros por hora para metros por segundo, eu divido por 3,6, que é justamente o que está escrito aqui. Agora, você pode também pensar que o metro por segundo é menor do que o quilômetro por hora. Então, para passar do metro por segundo para o quilômetro por hora, você tem que aumentar multiplicando por 3,6. O fator de 3,6 não é tão difícil de decorar. Então, é só observar isso daí, ok?